Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo do momento que você nos dê a honra de assistir a esse nosso vídeo. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos acostumados com Haddad, né? Sempre educado, né? E geralmente contido nas suas respostas. Mas hoje um bolsonarista tirou ele do sério. Rapaz. Foi falar mal do governo Lula, o Haddad desceu a lenha no cara de forma espetacular, de forma histórica. Vamos fazer o seguinte? Vamos acompanhar e a gente volta comentando. Dali Haddad, sensacional. Cedo a palavra ao nobre deputado Felipe Barros. Por 10 minutos, Vossa Excelência tem. Dispõe da palavra. Obrigado, presidente, líder Aguinaldo. Quero cumprimentar, em seu nome, todos os deputados que aqui se encontram. Quero cumprimentar o ministro Fernando Haddad e toda a sua equipe, em nome do seu secretário executivo, Dario Durigan. Ministro Haddad, eu acho que o fato de Vossa Excelência ser professor, né, isso transmite nas suas falas uma certa calma. Mas não é essa calma que nós estamos vendo hoje no povo brasileiro, em especial o povo mais pobre, que, obviamente, o governo Gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui o resultado primário do governo, né? Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Se nós formos, então, para o resultado nominal, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico. As contas públicas estão completamente descontroladas. Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse agora o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Saudade do Paulo Guedes, tá com saudade do Paulo Guedes. Saudade do Paulo Guedes. Fixação, hein? Saudade do Paulo Guedes. Isso é fixação. Nós estamos assistindo, no final das contas, o governo que mal terminou o segundo ano, estamos há 1 ano e meio do governo, mas parece que está acabando o governo. É o fim do governo já antes de acabar o segundo ano. O Brasil respirando por aparelhos, nós estamos vendo uma crise econômica chegar até nós nos próximos meses, porque número não mente. Os dados estão aqui, eu mostrei os gráficos. Não adianta dar risada, não adianta colocar presidente do IBGE para maquiar os dados, porque os números não mentem, líder Zé Guimarães. Então, o Lula deu para Vossa Excelência recentemente, né, a missão de ler menos livros e fazer mais política. Eu acho que, pelo bem do Brasil, ministro Haddad, Vossa Excelência deveria voltar para os livros e deixar de fazer política. Obrigado, senhor presidente. Agora, eu queria me deter um pouco na fala do deputado Felipe. Deputado, leve a mal o que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui, mas não, assim, não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, o senhor colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote. Só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização. O Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA que você vai saber.
que o calote, quem que deu o calote? Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira. O gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. 15 bilhões de reais de fila, que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança, infelizmente. A partir desse ano, o senhor começa a nos cobrar, porque esse é o primeiro orçamento nosso. O orçamento do ano passado é um orçamento que vocês fizeram. Vocês fizeram o orçamento do ano passado. E eu disse aqui, 60 bilhões estava descoberto. Mais de 90 bilhões de precatório a descoberto. E mais o calote dos governadores, que custaria 45, custou 27, também está na conta de vocês. Então não vale a pena. Isso são dados oficiais, todo mundo conhece. O Supremo julgou. O Supremo julgou a inconstitucionalidade da PEC do calote de precatórios e das leis complementares que tiraram o dinheiro dos governadores no período eleitoral, para dizer que a inflação estava baixa. A inflação não estava baixa. O Banco Central, sem que nós tivéssemos indicado um diretor, os 9 diretores indicados por vocês, fizeram a conta de quanto seria a inflação em 2022 se não fosse o truque da gasolina. E deu 8,25 de inflação no último ano de vocês. No nosso, deu menos de 4. Agora, se nós não restabelecemos a verdade, nós não vamos andar. É fácil, o senhor vai colocar o vídeo da sua fala na sua rede social e vai parecer que o senhor ganhou o debate. O senhor perdeu o debate. É isso que aconteceu aqui. Os dados que o senhor trouxe para cá estão equivocados, porque nós pagamos o calote que foi dado em governadores e nos credores do Estado. Estou falando de mais de 130 bilhões de calote que nós pagamos. Então, o senhor vai botar na conta do presidente Lula? Nós não vendemos patrimônio na Bacia das Almas. Não fizemos isso. Não fizemos isso. Né? Canibalizando a Petrobras, fazendo uma lei absurda de privatização da Eletrobras, absurda, sob qualquer parâmetro. Absurda. Não fizemos isso. Agora, o senhor vem falar de tributação. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. E os amigos que tinham fundo offshore e fundo fechado, esse sim, amigos dos senhores, não pagavam nada. 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 300 milhões de reais, em média, depositados nos fundos fechados e offshore, 0 de imposto. 0. E o cidadão trabalhador foi registrado em folha, 2 salários mínimos, descontava o imposto de renda. É essa a opção que nós fizemos, mas sem abdicar dos nossos objetivos, sem abdicar de colocar ordem nas contas herdadas, um descalabro, e se buscar defender o poder de compra do salário, que é uma obsessão do presidente Lula, que é o campeão de cumprimento de meta, tanto fiscal quanto de inflação, nos seus 8 anos de governo. E, de novo, nós colocamos dentro da banda, já o ano passado. E não sei se vocês repararam, mas aqui eu fiz um elogio ao Banco Central.
O que eu estou dizendo é a coisa mais interessante. Eu falei, o Banco Central fez um trabalho melhor do que ele próprio considera. É isso que eu falei. Porque a inflação de 2022, pelas contas, seria maior do que 8%. E a de 23 seria menor do que 4%, sem a mandracaria da desoneração, que foi feita topicamente para fins eleitorais. Agora, nós estamos fazendo isso em regime democrático. Eu, quando apresento uma proposta que dessas todas solicitou, todas foram aprovadas com modificações. Todas, senhor. Agora, qual é a injusta aí? Me diga. Justo é não taxar offshore. Bonito. Não taxar fundo fechado. Parabéns. O país que o senhor tem em mente é muito diferente do país que eu tenho em mente. Por isso que nós ganhamos a eleição e vocês perderam a eleição. Agora, se você está dizendo que nós temos apoio da Faria Lima,